Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris, eu sou o João e vou te falar que você se depara com essa estrutura aqui no seu estágio, na sua faculdade, no seu simulado, e aí vem a seguinte pergunta. O que eu faço? Que verbo que eu uso agora? Seria pleitear, propor, oferecer, ajuizar? Que caboges de palavra eu coloco aqui agora? Complicou. Para ficar fácil, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e marque todas as notificações para ficar por dentro de outras dicas e outros resumos aqui para facilitar o seu juridiquês. Tá bom. E logo de cara vamos para as peças. Se for a petição inicial, o começo de tudo, você vai apresentar o caso para o juiz, você vai falar quem que é a outra parte, você vai mostrar o que aconteceu e o que é que você está pedindo, ou seja, uma ação de conhecimento, por assim dizer. E então a outra parte vai ser citada, intimada, ela vai se defender. Nisso ela vai apresentar uma contestação. E aí as melhores palavras são apresentar, oferecer e pleitear. E aqui eu vou ser obrigado a dizer que, se você for pesquisar em vários sites, como por exemplo aqueles que eu usei como fonte de pesquisa que estão na descrição do vídeo, ou em outros, vai perceber que muitos professores, muitos advogados acabam utilizando 2 desses 3 verbos, acabam utilizando 1/4, ou até mesmo repetem os verbos para cada uma das ações. Então, eu sou obrigado a dizer que estas palavras são mais convenções do que obrigações. A minha dica é, em time que está ganhando, não se mexe. Tente utilizar estes verbos mais comuns, aqueles que já estão meio que padronizados, por assim dizer, até porque o mundo jurídico é um universo conservador e gosta de conservar aquilo que já está padronizado. Então fique com aquilo que é mais comum. Se você for usar um verbo muito diferentão, vai causar estranhamento. E você vai querer arriscar que a sua peça seja lida com outros olhos de uma forma meio desconfiada? Eu prefiro não arriscar, mas boa sorte. Covarde. Tanto que, seguindo o curso do processo, se uma das partes ficar insatisfeita com o resultado, ela pode apresentar recursos. Há vários, e para a maioria deles é comum utilizar o verbo interpor. Interpor recurso de apelação, por exemplo. Porém, existe um recurso mais específico que são os embargos, e para eles é comum utilizar o verbo opor. Opor embargos de declaração. Agora, vamos supor que você está lidando com um caso que precise da homologação de um acordo. Você está lidando com um divórcio consensual, os ex-cônjuges conversaram, chegaram num acordo e vocês querem que o juiz, abre aspas, oficialize, feche aspas, esse tal de acordo. Aí você pode usar o verbo requerer. E esse aqui pode ser utilizado em várias outras estruturas de todas essas outras peças anteriormente citadas, principalmente na parte dos pedidos. Requer indenização, você requer o pagamento de custas, você requer audiência de conciliação. Neste caso, você vai requerer a homologação do acordo. Agora, e se for o caso do seu cliente estar sendo preso ou correr risco de ser preso, você passou num concurso e está com medo de perder a vaga, aí você pode apresentar um mandado de segurança, um mandado de injunção, um habeas corpus, e para estes casos você pode usar o verbo impetrar. Essas ações aqui são as mais comuns. Tire um print da tela, faz uma anotação aí no seu caderno. E se você já sabe como que funciona a estrutura para chegar na parte de usar estes verbos, eu sugiro que você pule para o tempo do vídeo que está aparecendo aqui na tela, que vai chegar no exercício, no exemplo de exercício que a gente vai colocar alguns destes aqui. Agora, se você não sabe como chegar até essa parte dos verbos, fique aí porque eu vou te apresentar o endereçamento. Esse aqui é basicamente o cabeçalho da sua peça. E ele é comum, é basicamente um padrão para todas. E por que esse todas aqui está entre aspas? Porque tem as exceções, né? Como por exemplo, agravo de instrumento, que eu vou chegar nele já já. O importante dessa parte aqui é para quem você vai enviar a sua petição. Você está lidando com um caso civil, tem que enviar para a vara civil. Você está lidando com um caso penal, você tem que enviar para a vara criminal. Você está lidando com um caso trabalhista, vara trabalhista, e assim por diante. E aí você pode utilizar esta frase grandona aqui, bastante comum, bastante padronizada e relativamente longa. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vai saber que número da vara civil, criminal, trabalhista, das execuções fiscais. Vai depender de cada caso. Da comarca de Santos, São Paulo, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. E do local onde está acontecendo o conflito ali de BO.
Ah, mas essa frase aí é muito longa, não tem como simplificar? Tem. Você pode utilizar também meritíssimo, dopo, excelentíssimo, lindíssimo, pica das galáxias, juízo da primeira e segunda, vara civil, penal, criminal, trabalhista, do local onde está acontecendo. E por que que isso pode acontecer? Porque lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, está ali, juízo a quem é dirigida. Então você pode utilizar essa frase menorzinha, como também pode utilizar a maior, porque a maior está padronizada. Padronizada é praticamente a palavra mais repetida desse vídeo aqui. Ah, mas não tá escrito no código que tem que colocar essas palavras especificamente. Não, mas essa formulinha, essa frase grandona aqui é utilizada desde antes dos 10 mandamentos. Porra, tudo isso? É antigo pra caramba, então já está algo comum, já é um consenso utilizado sem necessariamente precisar de uma regra, beleza? Beleza. Agora, quanto ao agravo de instrumento, ele vai mudar um pouquinho porque você está enviando para uma outra pessoa, um outro juiz, é uma outra instância. Então aqui existe uma outra formalidade, que no caso é, Excelentíssimo, senhor doutor, desembargador já não é mais juiz, do Egrégio Tribunal de Justiça não é vara nem comarca. do Estado de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e assim por diante. Beleza? Tudo bem. Já a segunda etapa é a qualificação das partes, que também é comum para todas, entre aspas, porque aqui o que vai mudar é o caso concreto. Uma hora vai ser a Ana, no outro o João. Num momento a pessoa vai estar casada, num outro ela vai estar solteira, então vai depender destes detalhes. Agora, a estrutura é a mesma e ela é composta de nome e sobrenome, estado civil, se está em união estável ou não. Então a pessoa ela é solteira, a pessoa ela é casada com quem? Tem que colocar também. Casada pela separação da comunhão universal de bens, tem que deixar especificado. Ou ela está em união estável, tem que deixar especificado. Depois vem profissão, inscrito no CPF ou CNPJ. CPF para pessoa física, carne e osso. CNPJ, pessoa jurídica, loja, empresa. Ah, mas cadê o RG? Não está exigindo, não precisa colocar. Pode, melhor sobrar do que faltar. Depois vem o endereço eletrônico, o e-mail, por fim o endereço físico, residencial da pessoa. E isso tudo está lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Pode perceber aqui que não consta a obrigatoriedade do RG nem da nacionalidade. Duas informações muito colocadas que não necessariamente você precisa. Pode pôr? Pode. Ah, mas e se eu colocar o RG e não o CPF? Aí pode dar problema, porque o cadastro de pessoas físicas está bem específico escrito lá no código. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as coisas. É verdade. Então, aqui você vê praticamente essas duas estruturas que eu mencionei, seguida de uma terceira, que é uma espécie de formalidade, é exigida também, que é a parte do advogado. E aí, geralmente, ela vem escrita da seguinte forma. Por meio do seu advogado, que esta subscreve, anexo 1, constando seus dados profissionais. E aí é o nome do advogado, a sua OAB, o endereço eletrônico e físico do seu escritório. Bem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, e aí sim os verbos apresentados anteriormente. Então vamos supor que a pessoa está fazendo lá uma petição inicial. Coloca o endereçamento, pula-se algumas linhas, olha o espaço que tem entre uma estrutura e outra. Geralmente, no computador, é um espaço ali de 5 enters, 5 linhas. Se você está treinando para a sua OAB, que é escrita ali no papel, tinta e caneta, e você só tem 5 folhas para utilizar, então o espaço é importante, a minha dica é, na linha de baixo, coloque entre parênteses 5 linhas, pular 5 linhas, fecha parênteses, algo nesse sentido, e logo na linha de baixo já começa a fazer a qualificação da parte. Colocou todos os dados, e aí, por ser uma petição inicial, você vai lá e coloca o verbo propor, ou então ajuizar, e aí, como por exemplo, uma ação de indenização por danos morais. Com base nos artigos tal, em face de alguma pessoa ou de alguma loja. Coloca os dados dessa pessoa ou dessa loja, e aí você coloca os fatos que aconteceram, o embasamento jurídico que te defende, e aí, por fim, os seus pedidos. A pessoa vai receber aquilo lá por meio de citação, intimação, o seu advogado vai falar com ela vai tentar se defender por meio da contestação. Mantém lá o padrãozinho, mas lembrando, aqui o processo já está em andamento. Então, logo depois daquelas 4, 5 linhas, é necessário colocar o número do processo. Olha ele subindo ali, ó. Porque aqui a coisa já está em andamento. E aí, como você está sendo a outra parte, aquela que está sendo processada aqui no caso, você já vai ter sido qualificado. Então, em vez de você colocar todos os seus dados de novo, você pode simplesmente colocar já qualificado nos autos do processo em epígrafe. Facilita um pouco a vida. E aí, nesse caso, com uma contestação, você vem aqui e pode colocar o verbo apresentar ou oferecer, ou então
pleitear o quê? Contestação com base nos artigos tais, em face da petição inicial protocolada pela pessoa tal, e aí você também vai colocar os fatos que aconteceram, os artigos que te protegem e os seus pedidos. Ai, João, tá tudo muito teórico, ainda tá difícil de entender. Beleza, vamos aqui para um exercício. Pause o vídeo, leia o que está acontecendo aqui, tenta visualizar o que vai acontecer, o que você poderia escrever, porque daqui a 3 segundos eu vou destacar as informações importantes. Beleza? Então, 3, 2, 1. O fulano é professor e ele mora em São Bernardo do Campo. Lá é onde ele tem residência, município, domicílio. Para esse vídeo aqui eu vou usar tudo isso como sinônimo. Só que ele não estava na cidade, ele estava na Avenida Paulista, São Paulo capital, que foi onde aconteceu o fato. E esse fato aconteceu com o Beltrano. Que fato foi esse? Colisão traseira. O Beltrano correu do local e o fulano teve um prejuízo material de R$70 mil. Então aqui você já sabe que não é trabalhista, porque não está falando de contrato de trabalho, CLT, empregador, empregado. Ninguém morreu, então praticamente não tem nada aqui que indique que é uma situação criminal, penal. Ah, mas e se a pessoa tava bêbada? Tá escrito isso no exercício? Não. Ah, mas e se a pessoa atropelou alguém? Tá escrito isso no exercício? Não. Se não está no exercício, não inventa moda. O caso apresentado para você no seu simulado, na sua faculdade, já vai conter tudo o que precisa. No seu estágio, na coisa prática, aí você fala com o teu advogado supervisor. Beleza? Beleza. Então vamos colocar aqui agora essas informações na petição inicial que o fulano vai estar fazendo. Coloquei ali, ó, vara cível, porque é uma questão de indenização por dano material. Eu não coloquei o número da vara, porque o exercício também não me fala onde que foi protocolado, não me dá nenhuma informação nesse sentido, mas pelo entendimento já comentado, dá para saber que é uma situação da vara cível, não é penal, criminal, trabalhista, de execuções fiscais, porque não está falando de tributo. Ah, mas é carro e o IPVA? Não inventa moda. Da comarca de São Bernardo do Campo. Depois a qualificação, o nome do fulano, por que o estado civil, CPF, e-mail e detalhes do endereço residencial físico estão ali em vermelho, porque o exercício também não me dá. Se o exercício não me dá, coloca 3 pontinhos, coloca 3x, só não inventa dado. Agora, o nome, a profissão e a cidade onde ele mora, aí eu coloquei ali em negrito porque esses dados foram apresentados. E sendo petição inicial, vou usar o verbo ajuizar, o que ele vai pedir uma indenização de R$70 mil. Então, ação de reparação por danos materiais. Porque aquilo que foi danificado foi o carro, o objeto. Ah, ele teve prejuízo por lucro cessante? Então não é combinado com lucro cessante. Ah, manchou a imagem perante a sociedade, manchou o nome dele, do fulano, teve esse tipo de coisa? Não, então não cabe também danos morais. Esse tipo de sacada pode sim ser deduzido com as informações apresentadas no exercício. E o que alguns podem estar se perguntando é, por que eu coloquei São Bernardo do Campo, sendo que a colisão, o fato que gerou o BO ali, de o problema, aconteceu em São Paulo? Não sei. Simples. O artigo 53 do Código de Processo Civil diz que, quando se tratar de ação de reparação por dano causado por acidente de veículo, eu posso colocar como foro competente o domicílio do autor, São Bernardo do Campo, ou o local onde o acidente aconteceu, São Paulo capital. Qualquer um dessas duas cidades estaria certo. O que não daria para fazer é, vamos supor que o Beltrano, que é a outra parte que não é o autor da ação, morasse em Belo Horizonte. Então o exercício me daria 3 cidades e eu erraria só se eu colocasse Belo Horizonte, porque o código diz autor ou local do fato. Não tem nada aqui com a outra parte. Ah, agora eu entendi! E aí nós chegamos para a contestação, lembrando que o processo já está em andamento, já existe um número para ele, coloque lá qual que é esse número, coloque o Beltrano da Silva. Como o processo já está em andamento, o Beltrano já foi qualificado na petição inicial. Então você pode tirar todas essas outras informações aqui, substituindo por já qualificado nos autos do processo em epígrafe. E outra, aqui a gente pode presumir que ele é sim caminhoneiro. É uma informação que dá para presumir numa boa. Ah, ele não pode ser médico e ter um caminhão, estar andando com o seu caminhão? Pode, mas aí é caçar pelo em ovo. Uma coisa é você supor que a pessoa dirigindo um caminhão é um caminhoneiro, outra coisa é você colocar da sua cabeça que ele estava bêbado, ou que o Beltrano, ou que o fulano, desculpa, deu causa ao acidente. Essas informações mais específicas, aí já é complicado. Ih, rapaz...
E esse detalhe de já qualificado nos autos tá meio abstrato, então vamos mostrar como ficaria meio que na prática. Ficaria com essa cara aqui, ó. Simples assim. Já qualificado nos autos do processo, já qualificado nos autos do processo em epígrafe por meio do seu advogado. Cortaria toda aquela parte de profissão, estado civil, piriri, pororó. E aí você colocaria lá o verbo oferecer, por exemplo. O que, no caso, contestação com base nos artigos tal, em face da petição inicial protocolada pelo fulano. E aí você coloca o que aconteceu, os artigos que te defendem e o seu pedido. Ok? Lembrando aqui mais uma vez quais são os principais verbos para essas principais situações. Há outras, mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado de tudo que foi apresentado aqui. Deixem aí nos comentários o que você achou. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver outras dicas, outros resumos de outros temas. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de mais resumos e dicas aqui para facilitar o juridiquês. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!